Sadashiva Samarambam, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam, Ishvaro Guratmiti, Murtibeda Vibhagne, Vyomava Vyaptadahaya, Dakshinamurtaya Namaha, Sarva Vedanta Siddhanta, Gocharan Tamagocharan, Govindam Paramanandam, Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Yoga das Três Energias, livro de James Swartz, na Sampradaya de Adi Shankara. Vamos então continuar aqui o tópico que nós estávamos, né? A gente estava avaliando alguns extras que o James colocou sobre a avaliação de tamas, né? Quando ela aparece, né? Movimentando pensamentos e energias fundamentalmente tamásicos, né? Então, aqui ele está lidando com esse modo de tamas aparecer. Tamas aparece de várias formas. E quando a gente fala de pensamentos e sentimentos, evidentemente, eles vão ser constituídos pelos gunas também. Então, falando aqui de tamas, a gente vai ver situações, a gente está vendo situações onde o guna predominante, né, psicoemocional aqui é o tamásico. Então, a gente viu aqui um subtítulo, Tamas, a energia dolorosa, a energia escura, que foi o comecinho. Depois ele separou, né, ele mostrou assim, né, como é anormal você dizer que existe uma ansiedade normal, né? E as armadilhas que fazem o indivíduo reproduzir isso através, principalmente, da alimentação. E como é que houve esse condicionamento, né? Porque a gente foi condicionado, querendo ou não, por herança paterna, e eles trabalharam assim, conforme a herança cultural, né? Depois ele falou na rigidez, falta de flexibilidade e contração, que aí a gente parou, antes dele entrar aqui, em alguns locais onde realmente você teria sociedades voltadas assim para uma égide de Thanatos muito forte, né? São sociedades distópicas, né? Não funcionais, né? Onde o principal mecanismo delas é o medo mesmo. Mas antes disso, é quando ele começa aqui realmente da rigidez e falta de flexibilidade. A gente pulou aqui Vamos reler aqui o parágrafo dele, que eu li um só e depois eu não entrei no outro. Bom, o embotamento é uma característica de tamoguna. Então, onde você tem uma situação embotada, fisicamente embotada, psiquicamente embotada, pensamentos embotados, repetitivos, teimosos, todo esse espectro do embotamento, ele tem um componente tamásico gigantesco, né? Ele fala que o embotamento é uma característica de tamoguna, a rigidez é outra. Tamas é medo em ação, né? Se você procurar automaticamente o que pode dar errado em todas as situações, em vez de você procurar o que pode dar certo, saiba que a sua mente é predominantemente tamásica. Ele está mostrando como ler a característica da sua mente naquela hora onde isso ocorre. Se você é o possuidor orgulhoso de todo tipo de seguro concebível, saiba que você tem uma pontuação 0 no índice de não dualidade, porque o nosso mundo é um universo benigno, posto em movimento por um Deus compassivo. Podemos facilmente argumentar que as seguradoras são as instituições mais não duais do mundo, porque estão apostando que o bem excede o mal, em geral, o que é o caso. Se fosse o contrário, as seguradoras estariam sempre falindo. Se houvesse alguma competição real, todos nós estaríamos armazenando armas e olhando por cima dos nossos ombros a cada minuto. A vida ficaria paralisada e nos veríamos habitando em aterrorizantes sociedades distópicas.
Temos vários exemplos disso na história, né? Por exemplo, a atuação do Khmer Vermelho no Camboja, deu, né, a atuação de várias colonizações em países da África, deu isso. E agora ele vai falar aqui, ó, países que passaram por uma colonização muito opressora, né? O Congo, colonização belga inicialmente, Sudão teve uma parte italiana, uma parte britânica. Sim, existem lugares como o sul do Sudão e o Congo, onde o medo é a energia predominante, mas são exceções, não a regra. Sempre há exceções, porque tudo é possível em Maia, né? Então, isso me lembrou um pouco a pergunta da Betânia, né, sobre a Dharma. Tudo é possível em Maia, né? É aquilo que a gente fala, né? O Dharma traz em si as sementes do Adharma também, né? Você tem um espectro amplo, total, que não exclui nada, pelo menos não exclui nada em potencial, né? Quando você aposta na não dualidade, você vence. Você não precisa crescer em uma área de alta criminalidade atingida pela pobreza, numa cidade interiorana, para aproveitar a maldição de Tamas. Boas pessoas de classe média e até mesmo pessoas ricas, Deus me livre, sofrem da síndrome do medo, com o seu comportamento calcificado em padrões estupidificantes que as impedem de aproveitar as oportunidades inerentes a cada situação. É o embotamento que ele falou lá de cima. O medo pode ser inteligente em uma determinada situação, mas não em todas as situações, porque os gunas macrocósmicos estão sempre em movimento. Ou seja, não há um padrão. Uma situação satífica geralmente exige uma resposta criativa e em aberto, não uma reação rajásica ou uma evasão tamásica, né? Uma resposta criativa e disponível à mudança. Isso é que caracteriza Sattva, né? Está diante de uma situação de medo. Então, você dá uma resposta de acordo com a situação e Sattva faz com que você mantenha aquela resposta em aberto, ou seja, ela pode mudar à medida que o cenário se modifica. Então, se Tamoguna compele você a reagir invariavelmente de forma negativa, ou se você for rígido demais para pensar adequadamente e suprir a energia que a situação exige, você vai responder de modo inapropriado e vai perder uma oportunidade de crescer, né? A gente não pode esquecer aqui, né, que um corpo sutil é profundamente influenciado pelo aspecto da função egóica. Ele é um corpo sutil que ele está profundamente carregado de tamas, né? Todas essas características que ele mostrou aqui são características de egos muito rígidos, né? Que o ego, quando ele é muito rígido, ele está muito sujeito a medo, tá, gente? A força predominante numa estrutura predominantemente egóica é tamas, é medo, né? Se você vê uma pessoa muito egóica, pode olhar com cuidado que você vai ver que tem muito medo ali, muito medo mesmo. E as erupções rajásicas são mais para proteger, né, esse objeto, né, que o medo está escondendo dela. Pode ser alguma coisa, alguma vulnerabilidade que ela perceba nela, alguma coisa inconsciente, né? Aí varia muito. É esse ego profundamente, né, dominante com tamas é que cria essas respostas inapropriadas, né? O ego carregadíssimo de tamas, predominante no corpo sutil, ele vai ter a rigidez suficiente para estar sempre velando a resposta adequada, sempre. E ele vai velar ela com base nos condicionamentos dele. Então, ele vai ter sempre uma justificativa. Sabe aquele cara que vê uma notícia falsa e acredita nela? E a pessoa critica, mas essa notícia é falsa. Aí o cara diz, como é que pode ser falsa se essa notícia diz para mim o que eu penso sobre o assunto, né? Esse é o raciocínio típico de uma estrutura egóica, né, muito predominante no corpo sutil. É sempre muito tamas, muito tamas. Se você é um sansari e quer manter seus amigos tamásicos, não peça a eles que façam algo mais árduo, algo além do que mexer no joystick da sua Xbox
ou levar uma cerveja gelada aos lábios. Uma situação tamásica exige uma resposta rajásica ou satírica, caso você seja um investigador. Por exemplo, você gastou muito dinheiro como um investimento, né, entre aspas, né, em uma bela casa e se apegou a ela. No entanto, depois de alguns anos, a economia decaiu e o valor de mercado foi junto. Aí ele vai descrevendo como é que uma mente profundamente embotada vai vendo essa situação. Você, muito embotado, né, reparou nas evidências escancaradas disso, mas você estava surfando a onda de Tamas e você ignorou essas evidências. E quando estava pronto para se soltar desse apego, a sua casa valia bem menos do que você havia pago por ela. Estranhamente, ninguém queria comprá-la pelo seu preço, apesar de Rajas projetar a ideia, que você engoliu totalmente, de que a casa valia cada centavo que você estava pedindo. Né? Sempre aquela dobradinha, Rajas Tamas, né? Eu nego uma situação e aí eu vou criar alguma coisa. O que eu, aqui nesse caso, eu criei? Eu criei, né, a ideia de que a casa valia exatamente o que eu pedia por ela, que era um valor acima de mercado. Quando, na verdade, isso foi criado por Rajas. E o que Tamas criou ao mesmo tempo? Uma não disponibilidade de ver a atuação do ambiente, do mercado, de um aspecto do campo dármico que estava me dizendo, contra tudo que eu queria, que aquela casa estava valendo menos. Então, como vocês veem, sempre atua junto, né? Rajas e Tamas, Rajas e Tamas. Tamas esconde a realidade e Rajas cria uma realidade peculiar ao Jiva. Né? Rajas ele cria um Jiva Shristi, o mundo do Jiva, que, num caso desses, pode se tornar muito danoso para o próprio Jiva. Tamas cai muito bem, funciona muito bem entre as 10 da noite e as 6 da manhã. E, ocasionalmente, né, vez por outra, durante o dia. Né? Mas é inapropriada quando, nas horas de vigília, se exigem rajas e sattva, de modo que você possa pensar com os pés no chão e responder eficazmente. Hábitos não são ruins. Tá? Hábitos são condicionamentos? Sim, mas não são ruins, depende do hábito. A vida não é nada além de hábitos, mas os hábitos não são bons em si mesmos. Né? Hábitos, como qualquer objeto de Nietzsche, não possui uma qualificação, uma qualidade inerente a ele. Né? Qualquer objeto não tem uma qualidade inerente a ele. Essa qualidade ela é colorida, ela é dada, ela é imposta pelo conjunto de vasanas que o corpo sutil de um determinado jiva apresenta. Né? Hábitos são meios para um fim. É assim que você tem que pensar hábito. Né? Tem que inserir eles no contexto. E esse contexto tem um objetivo seu. A partir daí, você passa a fomentar hábitos adequados. Então, seus hábitos estão sujeitos a quê? A o objetivo que você quer em determinado contexto. Por que isso é importante? Porque isso quer dizer que você pode mudar seus hábitos, no caso da gente, em prol de um hábito que incentive a sativização do seu intelecto, para que rajas e gunas excedentes, tamas e rajas excedentes estejam devidamente alocados, né, e não extravasem, criando ocultações e projeções. Né? Então, quando a sua mente está indo tão rapidamente que você não percebe que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, estou vendo televisão, estou comendo. Estou comendo e estou ouvindo uma pessoa falar comigo. Né? Estou procurando a chave do meu carro, mas, ao mesmo tempo, eu estou pensando no que eu vou ter que fazer amanhã, que eu não vou ter tempo. Então, quando a sua mente está indo tão rapidamente que você não percebe que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você está sobrepondo coisas, você está na zona de perigo. Né? Em um ponto da minha juventude, agora ele vai falar de uma sobreposição mais grave. Né? Em um ponto da minha juventude desperdiçada, percebi que estava sendo tragado pelos cigarros e que o álcool me consumia. No nível consciente, a minha mente estava tão envolvida em algum projeto que eu não sabia que havia fumado 40 cigarros durante o dia.
a dor do vício era muito maior que o prazer de fumar. Então, eu comecei a trabalhar naquelas vassanas. Foram necessários 2 anos de trabalho duro e um conhecimento advindo de uma experiência extraordinária para purificar esses hábitos. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? É que a coisa pode ser uma parada dura. Tá? Hábitos ruins, hábitos deletérios, podem ficar tão enraizados que podem virar uma parada muito dura. Né? Você precisa insistir, é importante insistir. E por que você vai insistir? Porque você vai ver se aquele hábito ele está relacionado com a sua finalidade, se ele é um meio para o fim que você quer. Se você quer se autodestruir, um hábito autodestrutivo é adequado. Se você quer um intelecto bem colocado, um corpo sutil e um corpo adequados para a autoinvestigação, por exemplo, hábitos autodestrutivos são uma péssima pedida. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? No que a gente falou? No que aliás, o James colocou, né? Alguém tem alguma trajetória própria que pode acrescentar nisso aqui? Então, ele tá falando de uma gerência de gunas, né? Ele vai sair de um hábito para outro aprendendo a gerir gunas, contanto que tudo esteja submetido a uma finalidade, né? Lembrando que todos esses elementos do campo dármico, eles não têm valor em si. Quem dá valor a eles é a projeção subjetiva do jiva. Então, vamos lá. Ele vai falar de uma vassana extremamente comum, né? O medo da perda. Uma vassana é uma simples tendência ou impulso de perseguir ou evitar alguma coisa. Reparem com cuidado na definição que ele está dando. Ele está querendo dizer que vassanas se traduzem em intenções de ação ou intenções de abstenção. Com base nessa definição dele, vamos continuar lendo. Tá? O fato de ser intenções de ação ou de abstenção quer dizer que você tem um tempo, você tem uma condição que muitas vezes é muito rápida, muito instantânea, para você apanhar essa intenção de ação ou de abstenção e poder modificá-la. É o único campo de atuação que você tem, hein? Ele é rápido e ele é curto. É o único, não há outro. Não há outro de prática para o jiva, no aspecto da autoinvestigação. Nesse aspecto, não há outro. É no momento que essa intenção aparece no seu corpo sutil. Aí é que vai entrar creio que tem um microfone aqui aberto. Eu pedi a gentileza da pessoa fechar. Já fechou. Obrigado. Tá? Então, é o impulso. Você não vê a vassana. Tá? Lembrando de novo, o seu corpo sutil não enxerga a vassana. O seu corpo sutil enxerga a pegada dela. E qual é a pegada dela? É um impulso. Tá? Então, onde você vê impulso, você pode ter certeza que está passando uma vassana lá. Acabou de ocorrer o download de uma vassana. Como é que o download aparece? Como impulso. O impulso de agir ou de se abster. Esse é o momento X para você investigar esse aspecto. É só nesse momento. Tá? Só nesse momento que você pode conter. Depois, se isso virar uma ação no sentido de produzir, né, o impacto no campo ou retrair o impacto no campo, aí você já gerou o karma já ocorreu. Então você tem esse tempinho. Por isso que o seu intelecto é muito necessário. Quanto mais elaborado ele é, quanto mais afiado, quanto mais assentado, mais ele está sutil para apanhar movimentos sutis que aparecem no corpo sutil. Então você tem que ter um intelecto sutil, porque você está interceptando objetos que são intenções sutis. Um sanskara é um grupo de vassanas semelhantes, né? Tem a ver uma com a outra, elas vão compor um padrão de personalidade, que com o tempo se torna praticamente indelével, né? Ou seja, torna praticamente impossível de ocultar e de você tirar, né? E gera um padrão previsível de comportamento.
que define a resposta básica de um jiva em cada situação, né? Então, um sanskara é um feixe de vasanas que vão definir vários aspectos que esse jiva usa para lidar com a determinada situação, né? E a resposta básica tende a ser sempre a mesma. Dualidade significa que existem duas maneiras básicas de olhar para uma determinada situação. Você pode, por exemplo, ver o resultado das ações como ganho ou perda, né? Se sattva é seu guna dominante, você terá uma personalidade luminosa e tenderá a assumir uma postura desapaixonada quando algo acontecer, porque você verá as vantagens e as desvantagens. Para você, cisnes negros são cisnes brancos. Qualquer maneira que funcione é interessante. Se Rajoguna é o guna dominante aqui, no caso desse, né, de você trafegando na dualidade. Tá? O que a gente está pressupondo aqui, gente? Estamos pressupondo que você está se vendo como uma entidade experienciando uma dualidade. Isso, em última instância, não é verdade. Mas, para quem está buscando instrução e entendimento, a gente faz essa concessão. Tá? A gente diz, não, o cara está se vendo como realmente um agente num ambiente repleto de objetos. Então, tem esses dois jeitos de olhar. Tá? Primeiro, ele falou uma composição mais satífica. Né? O indivíduo de sattva, ele vê vantagens e desvantagens sempre ao mesmo tempo. E ele pode procurar as vantagens numa desvantagem e as desvantagens numa vantagem, porque ele pode estar certo que ele vai encontrar isso. Isso dá um desapego, né? Você não fica agarrado em coisas que você perdeu quando você vê as desvantagens dela. Se Rajoguna é dominante, toda situação é uma oportunidade para ser explorada, né? Se Rajoguna é dominante, o que o indivíduo vai procurar? O fundamental para ele é procurar fazer uma ação de modo que ele possa usufruir dos frutos da ação dele. Essa é a visão. Então, sempre vai ter uma oportunidade para ser explorada. O indivíduo rajásico ele está sempre querendo, de cada situação, extrair um fruto com o qual ele possa se deliciar. Ele trabalha pensando nos frutos decorrentes da ação dele, né? Se apropriar desses frutos. Os tipos rajásicos realizam muito, porque se engajam agressivamente na vida, mas também sofrem muito, porque sua ganância, né? o seu afã de querer gozar os seus frutos o tempo todo, compromete sua discriminação, fazendo com que o intelecto, apressada incontrolavelmente, pule de um pensamento para o seguinte, em vez de examinar detalhada e criteriosamente cada ideia, à procura do lado positivo e do lado negativo, que é como Sattva faz, né? Avalia isso à procura desses lados e tenta encaixar isso no objetivo que ele está na vida. O Rajas não é assim. Ele é tão tomado pela expectativa de gozo, né, que ele procura o tempo todo a mesma coisa, né? E o gozo imediato, né? Sempre tem que se lembrar disso, é um gozo imediato. Eles não podem esperar para entrar em ação. Então, o rajásico ele não se detém na pesquisa e começa a trabalhar imediatamente. Pulam os detalhes e passam ao largo dos mesmos, porque o resultado imaginário é tão tentador, é um truque de Maia, que quase conseguem saboreá-lo, né? Saboreiam ideias e expectativas, embora o mesmo possa não se manifestar por anos. O indivíduo fica devaneando. É diferente dos tipos tamásicos, que sabem muito bem que a coisa está nos detalhes e hesitam em intermináveis oportunidades, se valendo do lado negativo de cada pensamento para se prevenir contra erros. Ou seja, o tipo tamásico, como é que funciona a vássana no tipo tamásico, né? No tipo tamásico, a vássana, em geral, é um intento de abstenção, ao passo que no rajásico é um intento de ação, né? Claro que essas composições mudam de acordo com o modo como o campo dármico se apresenta. Algumas pessoas que agiram tamasicamente numa situação podem, em decorrência da sua bagagem de vássanas,
se comportar do modo oposto, rajásico, numa outra situação com outras qualidades, né? O que o James está dando aqui é um mapa para você identificar as flutuações do seu corpo sutil. Ele quer, com isso, que você se precavenha dessas flutuações, que, em geral, oscilam entre tamas e rajas, de modo que o intelecto possa servir ao nosso propósito. Porque, enquanto estiver assim trabalhando, né, desse modo, né, trabalhando as vássanas puramente através de impulsos, você vai ter um intelecto submetido à apreciação da conveniência desses impulsos, né? Ao passo que o intelecto satívico, ele estuda a situação toda, ele não está sujeito a impulsos. Essa é a grande diferença. Tá? Então, não pode esquecer disso, né? Que o intelecto com a melhor carga possível para o que a gente quer, que é o autoconhecimento, ele é um intelecto que tem que apresentar uma carga satívica, que Sattva vai impedir você de trabalhar por impulsos. Conveniente reparar que isso vai trabalhar muito contra a estrutura coletiva de medos e desejos da sociedade. A propaganda sempre trata você, em geral, como um indivíduo em cima do qual os impulsos estão trabalhando. Então, a propaganda tenta se apropriar dos impulsos, tá? Que são seus, eles estão aí no seu sistema de operação, e vai tentar fazer você seguir a oferta da propaganda mediante impulsos. Então, propaganda é uma coisa que trabalha completamente fora da discriminação, né? Ela tenta evitar ao máximo a discriminação e trabalha com essas cargas, né? Então, você vê que não somos só nós que estamos observando isso e vendo que isso funciona, né? A propaganda sabe que isso funciona muito bem e se dá muito bem com isso. Tá aí essas manobras incríveis que a propaganda consegue criar demandas, né, por oferta de produtos que eles já planejaram há anos. Então é bom olhar com cuidado isso aqui, porque isso aqui funciona mesmo. Aí vamos lá, ele vai pegar aqui, oi? Pois não. Poderíamos dizer assim que o pessimista ele seria tamásico, e o que tem excesso de otimismo seria um rajásico, né? O otimismo Sim. É bom no sentido daquele lá da não dualidade, que nem das companhias seguradoras, achar que está tudo certo, que vai, né? Então tem que ter esse otimismo, né? Com parcimônia, vamos dizer. Um otimismo... Isso já está no controle, nesse sentido, né? Sim. É um otimismo baseado em fato, né? Ele tem um argumento muito bom, né? Se o universo não fosse benéfico, as seguradoras faliriam. Os bancos iam falir também, porque todo mundo ia viver assustado, ia correr aos bancos e ia quebrar os bancos todos. Então bancos e corretoras provam que o universo ele tende, né, a um equilíbrio benéfico, né, ao campo, né? É verdade. Esse é o otimismo bacana. Você vê uma realidade, algo que embase, né? É isso aí mesmo, Marcelo. Dá para olhar desse jeito. Mais uma coisa. Eu quero falar, eu deixei de fumar 32 anos atrás. E não existia Vedanta na minha vida, né? Nem imaginava. E como que eu deixei? Foi assim, eu fui investigando, porque na hora que vinha um impulso de fumar, eu comecei a me questionar, eu estou realmente a fim de fumar agora? Não. Aí eu desviava o foco, a atenção, o pensamento, ia fazer outra coisa. Aí passavam-se 2, 3 horas, aí eu falava, pô, há 2, 3 horas atrás eu tive aquele impulso, e eu mudei o meu foco, e aí comecei a perceber que eu estava naquele mecanismo, uma coisa automática mesmo, cedendo, né? Agora eu vejo que é uma vássana, e fui sem saber de nada, eu fui fazendo isso, eu fui diminuindo cada vez mais, até o dia que eu cheguei, joguei fora, falei, nunca mais fumo, nunca mais fumei. Mas eu fui fazendo exatamente isso, a vássana, na hora que ela pintava, eu falava, eu estou realmente afim? Não. Aí eu desviava a minha atenção. Eu via que era uma coisa, é um hábito mesmo. E isso é aplicável totalmente. Tá aí que agora que eu estou vendo isso daí, como que é. Totalmente. Você fez uma investigação por intuição. Você nem sabia que você estava investigando.
mas você foi no ponto central, você pegou pelo impulso. Né? Você viu, opa, tem esse impulso aí, será que é isso mesmo? Aí você fez uma outra coisa também intuitiva, você se conteve. Não, é um impulso só, vamos dar um tempo, vamos ver se ele fica. Aí é como depois você disse, pô, passava um tempo, parava, né, o impulso, né? É bem interessante isso, viu? Que o impulso, como tudo, o impulso ele é um objeto em Nietzsche também, né? E como ele é um objeto, todos os objetos são inertes, então eles vão depender da capacidade que o Jiva tem de dar vida a esses impulsos. Por que o Jiva dá vida? Pô, porque o Jiva é consciência, só por aí, só por isso. Se ele não fosse consciência, ele não daria vida a impulso nenhum. É unicamente pelo fato dele ser consciência em última instância. Né? É um objeto que, ao mesmo tempo, está lá, né? O reflexo da consciência, o original, batendo ali e dando vida a tudo isso. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o impulso, sendo ele um objeto in Nietzsche, ele está sujeito ao nascimento dele, que é quando ele desce como vássana e cai no corpo sutil como impulso, ele fica lá um tempo e depois, gente, naturalmente ele morre. É assim mesmo, ele obedece um ciclo dele. É como se fosse uma efeméride, aqueles bichinhos que vivem algumas horas do dia. Vem a vida, se você ficar lá estudando ele, olhando tudo, naturalmente ele vai perder força. Naturalmente, isso é natural. Foi o que o Marcelo mostrou, que fez uma investigação e ele usou leis naturais, que nem lei da gravidade, a mesma coisa. Por isso que deu certo. Né? Por isso que deu certo. Agora, você estava muito querendo parar de fumar, né, Marcelo? Sim, eu fui diminuindo, assim, eu Você fui me tinha um bom questionando, aí eu objetivo. vi que eu estava curtindo 2 cigarros por dia. Aí eu fiquei durante um tempo em 2 cigarros. Até o dia que eu É, peguei e joguei fora. Mas era um o meu barato. pai fez assim E também. aí, depois de parar de fumar, durante um tempo, às vezes, se tomava uma cerveja, assim, aí vinha aquela vontade, né, de fumar. Uhum. Aí eu já mudava o foco da atenção, levantava e ia fazer outra coisa. É, Entendeu? Aí passavam-se horas, eu falava, poxa, aí ia ficando muito claro. Eu falei, meu. E não é que eu lembrava 3 horas depois, porque eu estou afim de fumar agora. A memória vinha, nossa, aí foi ficando muito claro isso, que era totalmente automático, era um condicionamento. Falei, não, você nem faz mal para mim, chega. E joguei fora e nunca mais. você foi usando expedientes que o Vedanta fala, né? Bota outro pensamento, ou então vai, usa O rajas para ir pensamento fazer outra oposto, né, que coisa. o James fala. E outra coisa que você fez também, você usou rajas para fazer outra coisa. Está com vontade de fumar? Pense em outra coisa. Está agarrando ainda? Vai fazer outra coisa. Né? Isso para mostrar que a gente está sempre gerenciando gunas. O que você fez foi gerenciar gunas. Né? Você teve o impulso de fumar, aí você gerenciou Sattva Guna, começou a investigar aquilo. Quando a carga do impulso ainda era muito forte, você ou usava um outro pensamento, né, que você tem que usar rajas também, e depois sattva, ou então você pura e simplesmente ia fazer uma outra atividade física, que é a rajas puro. Né? Você estava gerenciando guna. Se você olhar toda essa sua história com cigarro, pela ótica do gerenciamento dos gunas, você vai ver que você gerenciou gunas direitinho. Direitinho, de um modo puramente intuitivo. Né? Como se fosse um conhecimento inerente a você nesse aspecto. Olha que coisa bacana, né? Tudo isso para mostrar que É, funciona. e aí, o que eu agora no dia a dia, às vezes, quando eu identifico que tem alguma coisa, uma marca que eu preciso trabalhar, eu lembro daquela situação que eu consegui, né? Eu vivenciei aquilo lá e começo a aplicar da mesma maneira agora, no dia a dia aí, em outras coisas que eu acho que eu preciso trabalhar, tal. Mas tá indo legal, tá joia. Pois é como se a sua história de lidar com cigarro fosse uma pequenina escritura sua, né? A escritura do Aranda. Aí pô, naquela escritura lá eu fiz isso. Então, muito bacana isso, né? E eu acredito que várias pessoas podem ter exemplos aqui, né? Isso tudo para mostrar que a gente está lidando com conhecimento, que ele lida mesmo com leis do campo dármico. Ele funciona assim. Se você souber usar isso com objetivo e força de vontade, você naturalmente você tem uma chance enorme de ser muito bem sucedido.
né? Mas sempre lembra do objetivo, né? Tem que ter, né? Tem que ter uma finalidade. Você tem que compor junto com essas forças do campo dármico dentro de um contexto. E qual é o contexto? O contexto é o fim ao qual você está se propondo, né? Eu estou me propondo a parar de fumar, então eu vou começar a lidar com aquelas gunas de modo a ir reduzindo esse, né? Identificando os impulsos e impedir que eles virem ação. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, é exatamente esse padrão aí, é esse sistema de atuação que funciona muito bem. A gente pega no impulso. Em vez de sair correndo atrás do impulso, você vai estudar o impulso. Se for muito forte, usa um recurso. Vai dar uma volta, se entre outra atividade, né? Pula por uma coisa mais inofensiva, em vez de fumar o cigarro, vai ver sei lá, 10 minutos de propaganda na TV, é menos pior para quem está querendo parar de fumar. Tem muito recurso, tem muito truque. Né? A Maia é muito trambiqueira. E quando você vai estudando os trambiques dela, você vai começando a trambicar a Maia. E você só aprende a trambicar a Maia porque ela é muito melhor do que você. Ela tem algo a te ensinar nessa trambicagem dela. Você não tem como aprender um jogo jogando com uma pessoa que joga igual ou pior do que você. Você só melhora no jogo se você jogar com uma coisa muito boa. E você aprende a jogar o jogo quando você inverte. Você usa as regras do trambique ao seu favor. Ah, é? Maia está me trambicando? Então vamos dar uma trambicada nos pontos dela, onde eu posso pegar, né? Onde eu posso funcionar. E o problema é o seguinte: quando o cara ou não tem esse modo intuitivo do Marcelo agir, ou ele não tem um modo de agir, né? Dado por exemplo, uma escritura, nesse contexto da gente, etc., o que acontece? O indivíduo ele tenta lidar com essas cargas de vássanas de modos muito inapropriados. Então, ele tem chance grande de fracasso. Né? Por isso que você tem que saber como o campo joga para você saber lidar com ele. Porque se você bater contra o campo, num ambiente que não vai te adiantar nada, que é, por exemplo, você ficar se enchendo de culpa, aquela pessoa que se enche de culpa por ter um hábito ruim, ela pode até ter sucesso por um tempinho, mas se ela fracassar, a culpa dela vai aumentar tanto que ela vai ficar completamente destruída diante daquele vício, né? E a tendência dela em voltar para um vício é enorme. Então a gente tem que saber onde entrar nesse campo, né? Por isso que eu brinquei, a escritura do Marcelo Aranda. Né? Ele tem lá uma escriturazinha, né? Sobre Marcelo Aranda com o hábito de fumar. Aí tem lá 3 ou 4 versinhos onde ele explica como é que a coisa funciona. E tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. Ele pode pegar aquilo ali e transcrever tudo em termos de guna. Tudo. Vamos ver aqui. O modo. O tipo rajásico, ele constrói muitas imagens sobre ele. Né? Então, vamos ver aqui. Os tipos rajásicos, muitas vezes, acreditam que são sortudos, né, entre aspas, e tendem a ser dotados de uma falsa sensação de autoconfiança, particularmente se tiverem experimentado um pouco de sucesso. Cisnes negros são inexistentes para eles. Eles subestimam reiteradamente o tempo necessário para se obter um determinado resultado, porque nunca se dão um momento para analisar as coisas. Estão sempre muito acelerados. Exageram os benefícios e minimizam as perdas inerentes a qualquer plano, porque, no fundo, o que realmente querem é estar ocupados. Né? É interessante isso, né? Por que eles querem estar sempre ocupados? Né? Alguém tem uma boa visão, interpretando a partir dos gunas, por que uma personalidade com componente rajásico, por que ela quer estar permanentemente ocupado? Alguém tem alguma opinião, alguém em decorrência do que leu? Pode, mesmo dar um chute é válido. Chutando a gente pode aprender muita coisa se o chute for bem direcionado. Alguém tem alguma ideia? Por que ele escreveu isso? Que o que os tipos rajásicos querem é estar ocupados. É pela própria natureza deles. Eles estão ocupados com o quê? Com objetos. É isso que Rajas faz.
Ao passo que Tamas corre de medo dos objetos, né? Não quero nada com isso, quero ficar quieto aqui no meu canto bolorentinho, nessa mesma vida, com a cabeça toda flat e bolorenta. O tipo Rajasco, ele tem uma outra estrutura, ele é um caçador de objetos, né? Ele é um caçador de objetos, por quê? Porque ele está certo de que ele vai obter o que ele quer com o objeto. Só que como isso não dá o resultado que ele quer, que é satisfação contínua, ele pula de um objeto para outro. Por isso que ele está sempre ocupado. Tipos tamásicos, muitas vezes, não estão ocupados com nada, exceto com a falta de interesse deles em tudo. Agora, o tipo rajásico se ocupa com muitos objetos. Por quê? Está esperando que os objetos possam lhe dar o quê? Em última instância, um contentamento, né? No caso do tipo rajásico, a coisa é bem pontual. Talvez o tipo rajásico, quando ele começa a investigar, ele perceba que o que ele está procurando nessa ocupação contínua é felicidade. Mas, em geral, o tipo rajásico ele quer usufruir de uma espécie de gozo sensorial com os objetos, ou um gozo mental, né? Ou provavelmente um mix dos dois. Então, ele pula de objeto em objeto, porque a ideia dele de gozo em cima de objetos também se sucede rapidamente no tempo, né? Ele quer antecipar o gozo máximo que ele puder, então ele pula rápido. Ele está sempre andando rápido de um objeto para outro, né? Ou dentre várias etapas de um objeto, né? Saltando, pulando, driblando, sempre querendo em cada etapa ter um gozo máximo, né? Nem que seja, como o James botou aqui em cima, um gozo imaginário, né? As pessoas têm que entender que pessoas muito mentais, elas têm um imenso prazer em ficar lucubrando coisas, né? Devaneando, criando expectativas. Então é por isso que o que eles querem é estar ocupados, porque é assim que eles buscam, né, o senso de orientação deles na vida, gozando o máximo que puderem, o máximo resultado no menor tempo possível. Então, qual é a característica do cara? Está o tempo todo ocupado nesse tipo de envolvimento, por usufruir da forma mais intensa e rápida um gozo de uma sucessão de ações. Se você, isso aqui é para as meninas. Se você é orgulhoso, orgulhosa de sua capacidade de ser multitarefa, saiba que você está presa firmemente nas mandíbulas do crocodilo rajásico. Ó, né, tem muita mulher que brinca. Ah, mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, homem não consegue. Olha o que ele fala aqui. Rajas faz do sentar-se sozinho em uma sala silenciosa um exercício tortuoso, sem distrações. A cascata torrencial de pensamentos deixa uma mente rajásica enlouquecida. Que pensamentos são esses? São os de cima. O tipo rajásico está ocupado o tempo todo com pensamentos para ir atrás dos objetos físicos ou sutis mesmo, né? A hora que ele para, ele vê essa torrente e ele não se ocupa dela, ele fica enlouquecido. Quando surge um desejo, o tipo rajásico vai atrás dele imediatamente para remover a dor. Mas você não sabe que desejar é doloroso, devido ao fato de a sociedade considerar o desejo uma grande virtude. É o que estávamos falando lá em cima. Rajas fará com que você jogue suas poupanças em um projeto calculado para torná-lo rico em pouco tempo, né? Você vai arregaçar suas mangas, você vai começar a se mexer a toda velocidade. Que emocionante, né? Quanta pilha, quanta carga de adrenalina e noradrenalina. E você vai se lançar em esforços dramáticos e heróicos. Estou fazendo isso pela minha família. Estou salvando o mundo. Você sempre vai encontrar um fantoche, né? Para mascarar nesse fantoche a ânsia de se meter em ações, né? Mais de um terço de todas as startups de negócios falham, mas você não se vê nesse conjunto. Até que você se encontre nesse conjunto dos que faliram, né? Por absoluta falta de capacidade de discernir entre lados positivos e lados negativos de um evento, né? Aqui ele descreveu o turbilhão de rajas quando ele envolve o indivíduo, né, nas tremendas atividades que mantêm ele o tempo todo ocupado,
E como é que você pode detectar isso, né? Muitas vezes o indivíduo rajásico, ele não sente a dor, né? A dor, ele começa a sentir dor quando o fracasso aumenta muito. Aí a sensação de estar o tempo todo correndo atrás desses objetos pode se tornar muito dolorosa e pode ter dois efeitos, né? Pode jogar o indivíduo numa grande onda tamásica, deprimida, ou pode, mediante sorte e bom karma que o cara tem, jogar ele numa investigação, né? Afinal de contas, o que está acontecendo? Por que é que isso se repete o tempo todo, né? Então, se você é multitarefa, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: não existe multitarefa. Você consegue fazer uma coisa de cada vez, tá? O que algumas pessoas conseguem fazer é trocar rapidamente de uma tarefa para outra num curto período de tempo. É isso que as pessoas dizem: eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É que nem o cara que diz: eu estou pensando várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria até chamar a atenção para vocês sobre isso. É uma brincadeira que eu vou propor. Olha só. Todo ensinamento diz que você tem um pensamento de cada vez, né? Eles se sucedem em fila indiana. E aquelas pessoas que dizem que podem ter vários pensamentos ao mesmo tempo? O que está acontecendo? Alguém dá um chute? Pode chutar, é bacana. Chutando, a gente pode ver algumas possibilidades aí. Ô, Alex, É. Alex, isso que você falou só um pouquinho antes que você falou de Rajas, quando ele pode cair, quando ele sofre uma decepção ou alguma coisa assim, que ele pode cair em tamas, né? Ou pode ser, digamos, entrar na investigação. Isso seria um pouco se esse indivíduo talvez tenha, depende do componente de sattva que ele tenha, porque se ele é rajásico, mas tem um componente bastante importante de sattva, ele tem a chance dele cair em como se chama, no processo de autoinvestigação. Se ele não tem esse componente de sattva, ele vai cair na depressão, ou seja, tamas, né? Seria isso? Depende do componente de sattva que ele tenha, ele vai determinar se ele tem algum, digamos, ele é muito uma pessoa rajásica, digamos assim, né? Mas aí, de repente, a vida dá uma rasteira, né? E aí o cara, aqui, como você falou, e isso é muito interessante, ele tem duas possibilidades, ou vai para tamas, ou ele vai para autoinvestigação, né? Isso, exatamente. E isso vai depender da composição de sattva, da proporção de sattva que ele tenha, talvez, né? Se ele tem um certo sattva, ele vai ter a chance de fazer essa virada de chave, né? Talvez, né? Isso pode ajudar a entender. Eu não sei se eu vou atribuir tudo a isso, né? Mas isso pode explicar em grande medida. Porque aonde você vê introspecção, né, com o intuito de autoconhecimento, você pode ter certeza que tem um componente satífico mais elevado. Pode ter certeza disso. Aonde há conhecimento... Karma, né? Também pode ser karma, né? O Vedanta diz que é karma mesmo. Diz que já é coisa karma, que vem... graça, sei lá, né? São vassanas, né? O Vedanta já diz ou digamos, o karma, ou talvez, como a gente, como o Vedanta fala, né? A graça, né? Graça também. Pode ser que o indivíduo faça uma oração, né? Eu fiz. As orações, elas espontâneas e bem direcionadas são atendidas, né? Não do jeito que a gente espera, mas são. Podia ter algum componente ali em mim que fez uma oração, não sei. Provavelmente, o Vedanta vai explicar isso pela sua herança de vassanas, né? Pode ser que a pessoa ela tenha vassanas, né? Vamos ver corretamente a coisa. A vassana é um potencial que está lá no corpo causal, só está esperando a condição para se fazer o download dela. Vamos supor que eu tivesse no corpo causal ali um monte de vassanas satívicas e devocionais, né? E na hora que deu um aperto, teve condição de fazer o download. Entendeu? Aí gerou uma oração que acabou mudando, depois de muitos e muitos anos, toda a orientação da minha vida, né? A gente pode entender assim, ou uma pessoa muito investigativa, por exemplo, aquele caso lá do Ramana Maharishi, né, quando ele fez uma investigação muito espontânea, né, uma experiência de quase morte, ali, sem sombra de dúvida, o download ali de sattva
para que ocorresse aquela autoinvestigação foi tremendo, né? Não tenho a menor dúvida ali naquele caso. Né? Ele devia ter vássanas autoinvestigativas muito fortes ali. Aí, no momento onde isso foi muito demandado, ele era muito jovem, 16 anos, a investigação ela ocorreu ali de modo brilhante, né? Fulminante, eu diria. Né? Acredito que sim, Henrique, acredito que é uma boa visão que você está vendo aí, viu? Agora, o indivíduo que ele não tem nenhuma propensão a nada disso, né, o provável, depois de ele entrar numa espiral rajásica, onde ele tocou muitas coisas em frente e finalmente se viu decepcionado com os resultados ou com a ausência deles, provável é que ele passe um tempo numa depressão tamásica mesmo, como é muito comum a gente ver. Beleza? Olá, Alex. Ronaldo, tudo bem? Agora vem cá, eu queria ver, alguém já descobriu a resposta para a pergunta que eu fiz enquanto a gente está aqui falando? Então, eu posso pensar vários pensamentos ao mesmo tempo? A escritura diz que não. Só um momentinho, Ronaldo. Não é possível, né? Não seria possível, né? Não, mas e as pessoas que dizem que estão pensando um monte de coisa ao mesmo tempo? Aí, como é que se explica o fenômeno? Não, como é que se explica o fenômeno? Olha só, como é que a gente investiga isso? A gente tem escrituras, né? Esses são os passos. A gente tem uma escritura e as escrituras dizem os pensamentos se sucedem um de cada vez. Então, vou dizer assim, pô, se essas escrituras estão dizendo isso, provavelmente é verdade. Aquela pessoa está me dizendo que ela está pensando várias coisas ao mesmo tempo. Então, peraí, ou a escritura está errada ou a pessoa está errada. Então, vamos ver, se a gente aqui tem as escrituras, como é que a gente vai ver isso? O que vocês acham? Eu acho, Alex, que não tem intervalo entre um pensamento e outro, e aí ele acha que é contínuo, ou o intervalo é muito pequeno. Ele não consegue perceber a separação. Mas ele não está dizendo isso, ele está dizendo que ele pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Você acha que é por causa disso? Pode ser também, mas tem um outro motivo. Pensamentos, né, eles vivem o tempo em que a gente coloca atenção neles e depois a atenção sai deles. Muitas vezes a pessoa que disse que ela consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, ela, na verdade, ela está pensando um pensamento em que ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É um pensamento. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Só que esse pensamento, ele é o pensamento de que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ou então, como a uma Betânia apreciação, botou, né, equivocada. é uma apreciação equivocada. Ele não conseguiu ver que o que ele chama de vários pensamentos ao mesmo tempo, na verdade, é um pensamento que tenta significar vários pensamentos ao mesmo tempo. Ou então, como a Betânia disse, a pessoa está correndo tanto que ela não nota o intervalo entre os pensamentos e acaba perdendo a noção do tempo de exposição deles e condensando naquilo que ela acha que é um pensamento só. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto que a Betânia está falando, mas pode ser. Pode ser que uma pessoa esteja tão acelerada que ela não consiga ver uma parada de um pensamento em relação ao outro, né? O intervalo, ou sequer a mudança, né? De um pensamento para o outro. Pode ter essas duas interpretações. Legal, Betânia. Pode ter mesmo. É que eu imaginei assim, né? Como aquela analogia com o macaquinho. De repente, o macaquinho começa a pular, 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 pular. Você está achando que é um monte de pensamento. Na verdade, é que seus pensamentos estão tão curtos ali, de um por outro, pulando, e que você acha que é um monte. Mas faz sentido também você achar que é multitarefa, achar que está pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, achar que os pensamentos acontecem simultaneamente, né? Então, ou seja, tudo pensamentos representando o que a pessoa está achando, né? Não é?
é um pensamento que vai lá e diz para ela, eu sou multitarefa, eu estou pensando tudo ao mesmo tempo. Mas já é um julgamento, né? É um pensamento de julgamento que já traz essa conclusão, vamos dizer assim, de muitos pensamentos, multitarefa, etc. A Betânia, como representante feminina, aí ela pode falar como que acontece isso na mente feminina. Mas ué. Olha, eu ia fazer um comentário como o Alex... A Estela também tem quantas mulheres aqui? Sandra... É porque a mente feminina é mais rajásica, a mente masculina é mais tamásica. Então, mas aí eu... a mente masculina é tomásica, que gosta de tomar umas cajibrinas. Tomásica. Bota uma mulher no shopping e aí você vai ver o que pensa várias coisas ao mesmo tempo. Isso aí que a Betânia acabou de falar só corrobora o que a gente está suspeitando. Bolsa, sapato, tudo ao mesmo tempo, cara. Não é meu caso. Eu nem gosto de shopping, então não sei se é isso não. Ai, essa foi boa. Mas é legal ver essas dinâmicas de pensamento, né? É bacana, né? Eu digo para mim que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo e eu acho que eu estou fazendo, mas na verdade eu estou com um pensamento. Ou então os pensamentos estão se processando com uma velocidade tão grande, como disse a Betânia, que eu estou achando realmente que eu estou pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Uma percepção de tempo aí. Você sabe, Alex, que a primeira vez que eu ouvi o James falando foi na Essência da Iluminação sobre essa multitarefas. Eu tive um choque, entendeu? Porque para mim sempre foi uma qualidade, né? Até aquele dia, depois disso, como o conhecimento faz a gente mudar nossos hábitos, né? Mas graças a Deus. Graças. Mas eu achava que era uma qualidade mesmo ser multitarefa e defendia realmente essa questão de que a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É bem equivocado, bem valorizado, né? É uma ignorância muito grande de tudo isso e traz muita dor mesmo, né? Então, aquilo foi importante, faz bastante tempo já, foi ano passado isso. Isso ressignificou o quanto o conhecimento faz a gente tirar mesmo equívocos, né? Que são colocados como qualidade e como uma verdade, né? Então, é uma coisa doida isso aí. E é uma coisa, como você falou também, né, Betânia? É valorizado. Isso quer dizer que você tem uma pressão do ego coletivo aí que é muito forte, né? Esse é o maior problema que a gente lida quando a gente investiga. Né? É claro que a gente lida com o corpo sutil da gente, é o que temos. Mas as pressões de formatação que são dadas pelo ego coletivo, elas têm uma força muito grande, né? Porque a pessoa vai lá, investiga, está lá com ela, vê tudo direitinho, aí depois ela vai, como a gente diz, né? Vai lá para o mercado, né? No mercado ela vê aquelas pressões, né, do ego coletivo, tudo de novo ocorrendo, né, no samsara. Então ela tem que estar muito centrada, tem que estar muito baseada no conhecimento para permitir que todo esse movimento de objetos de Nietzsche não carregue ela fora do entendimento que ela teve. Então, realmente é pelo entendimento mesmo. É bastante... E essa crença, né, da multitarefa, ela é muito louca, que além da valorização, parece que tem uma... Eu antigamente, né, tinha uma satisfação por ter feito um monte de coisa ao mesmo tempo, né, e resolvido tudo assim, como se fosse essa ideia, né? Esse pensamento, essa ideia de ter resolvido tudo ao mesmo tempo, que não foi verdade, né? É uma ideia, mas trazia uma satisfação. É uma coisa... e aí parece que reafirma o quanto essa crença coletiva enraizada e ignorante, né, do que é realmente que acontece, ela é validada e aí, né, criado mais hábito, porque gera até uma falsa satisfação, né? Com certeza. É isso. Com certeza.
Isso que é o bacana do Vedanta, né? O que que o Vedanta te levou a fazer? Te levou a examinar cuidadosamente a sua experiência, ao invés de embarcar nela diretamente. Aí você viu que a sua experiência estava sendo olhada do modo errado, você estava interpretando sua experiência do modo errado, de um modo puramente condicionado. Quando usando os recursos que o Vedanta te dá, você foi olhar para a sua experiência, você viu que, na verdade, ela era falsa. Você não estava resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tudo que você estava era usando de uma aceleração formidável, né, para lidar com isso aí tudo, mas não estava resolvendo tudo ao mesmo tempo. Provavelmente você estava deixando o seu corpo sutil extremamente ligado, né, e acostumada também com o retorno, uma espécie de satisfação mental, né, que a gente falou aqui, que isso ocorre mesmo. A pessoa ela pensa numa coisa que ela acha que ela fez de uma determinada forma, e isso dá um gozo mental para ela, e ela pode ficar naquele loop por um bom tempo. Esse é o motivo pelo qual as pessoas comentam muito dos seus ganhos, né, das suas vitórias. Né? Cada hora elas falam de uma vitória passada, aquilo ali vai meio que dando um gozo cíclico nela. Né? É como se fosse uma droga, um vício mesmo. Né? O cara vai lá, comenta uma situação que para ele foi realmente espetacular, que ele foi determinante para aquilo que ficasse maravilhoso, ele está com gozo ali mental, assim, ele pode repetir aquilo até o fim da vida, sempre com aquela satisfação, como essa que você notou aí. Bacana do Vedanta é que ele desmonta, né? Ele vai mostrando para você que tudo isso é interpretação e que não tem nada a ver com a mecânica de como a coisa funciona mesmo. Né? Muito boa essas intervenções aí, viu? Ótimas, ótimas mesmo. É isso mesmo, o intelecto vai ficando cada vez mais refinado. Olha como é que ele começa a interceptar tudo. Ó. Imagina como se fossem interceptadores, né? Interceptando aviões furtivos, esses aviões indetectáveis. É como se você agora estivesse usando um radar super especial e começa a entender essas manobras. Claro que o uso do Vedanta vai te refinando muito para você lidar com isso. Antes de ouvir o Ronaldo, vou botar o Ronaldo aí no modo de espera, desculpa, Ronaldo, eu só queria comentar uma coisinha no final desse parágrafo, que é muito comum o indivíduo rajásico. Tá? O indivíduo rajásico, muitas vezes, ele precisa de um mote para tocar em frente o fato dele não conseguir ficar parado. Então ele diz, não, eu estou investindo todas essas minhas economias aqui nessa empresa, me arriscando pela minha família, etc. Isso são motes, isso ele está escondendo um vício, um hábito de trabalhar hiper rapidamente. Porque, na verdade, se ele estivesse realmente pensando na família dele, ele seria muito mais cauteloso. Né? Ele não ia pegar qualquer coisa e se arremessar em direção ao objetivo, que pode naufragar e pode carregar com isso o bem-estar da família dele. Então, essa manobra é muito comum. Estou fazendo isso pela minha família. Ou então pessoas que se engajam para salvar o mundo. Né? Isso é um assunto delicado, pode incomodar algumas pessoas, mas, em geral, quando a gente investiga com cuidado, são motes. Né? Eu lembro que uma discípula do Papaji, a Gangaji, que depois virou uma apontadora aí do Advaita, né, Vedanta, ela, quando chegou no Papaji, ela era uma ativista de direitos humanos, né, de direitos ambientais, quer dizer, ela não conseguia parar. Aí o Papaji via ela falando, uma hora ele disse para ela assim, disse, olha só, eu só quero que você pare. Você assumiu esse monte de objetivos, que você disse que é humanista, e você não está parando. Eu não consigo conversar com você, eu não consigo te passar nada. Aí que ela se deu conta que ela estava usando isso como uma pessoa usa um objeto denso. Ela estava usando um ideal, pulando de um objetivo para outro, como uma pessoa que fica buscando gozo em objetos densos, um atrás do outro. Né? Ela conseguiu perceber isso lá diante dele. Talvez porque o Papaji fosse um Shakti Guru, né? Então ele conseguia criar um campo satífico que era muito propício a essas compreensões súbitas, né? Esses entendimentos. Né? Mas isso é muito comum. Né? Então, muitas pessoas usam isso como mote mesmo para a inquietação delas, aí se colocam aí como salvadores, como benfeitores. É um assunto delicado que aí cabe a cada um olhar com muito cuidado. Aí, desculpa, Ronaldo, o que você queria falar? Que eu te cortei aí umas 2 vezes.
Não, tranquilo, faz parte, é assim mesmo. Na realidade, tudo isso que você está falando aí, tá? Eu fui... esse Giva aqui já nasceu predominantemente com o corpo sutil, com bastante rajas, né? Desde pequeno eu era bastante rajado. E aí o que acontece? Em função desse rajas, um dia veio uma ideia, e isso também acaba tornando você um pouco ganancioso, ambicioso. Rajas traz tudo isso junto, né? Eu trabalhava na Embratel, aí um dia veio na cabeça que eu tinha que montar uma empresa, que eu tinha que ser empresário. Aí eu saí da Embratel, criei as condições para isso e montei uma empresa. Comecei uma empresa do nada, e aí Rajas ajudou, porque eu corri para cá e para lá e fiz o que tinha que fazer e montei a empresa. Só que o que acontece? Depois que eu montei essa empresa, eu continuei rajádico na ignorância, né? E aí não consegui, digamos, administrar essa empresa da maneira correta e ela acabou naufragando, né? Então, o que acontece? Como eu vivi isso na pele, o rajásico, ele na realidade, ele não tem os pés na terra, ele vive de projeções, tá? Então, você projeta uma coisa, daí já projetou aquilo, você já está projetando outra, e outra, e outra. E aí tem duas coisas, tem uma das coisas principais que te incomoda, é que você vive ansioso, né? Porque você não vive o presente, você está sempre querendo buscar o futuro. Então, na realidade, esses anos que passaram, eu acabei enfiando o pé pelas mãos, aí a empresa faliu, isso mesmo que você falou, e a velha desculpa de que é para a família, isso ocorreu também, tá? E aí o que acontece? Num determinado momento, eu caí em depressão. Tanta energia gastou, e chegou uma hora, o próprio disjuntor ou fusível interno do corpo disse: se você continuar nessa, você vai morrer, vou te jogar na lona. Aí eu caí numa depressão profunda, eu deitei uma noite, acordei no outro dia, o mundo já não tinha mais sentido, né? Mas uma coisa horrível, você perde totalmente a tua base. Mas na realidade, não é que você está bravo com o mundo, você está bravo com você mesmo porque o mundo não te deu o que você queria, né? Isso. Essa é a grande realidade. Você olhando para você. Aí eu sei que eu fiquei um bom período com essa depressão, eu não queria mais sair da cama, não queria fazer mais nada, e a empresa afundando, porque eu nem ia mais para lá. Aí, é uma coisa interessante, e isso já voltando um pouco, bem antes dessa situação, eu estava, há muitos anos atrás, lendo um livro espiritualista, e aí uma pessoa fez uma colocação nesse livro dizendo: você não é a mente. Quando foi feita essa colocação, eu estou falando isso para depois dar prosseguimento, quando foi feita a colocação, você não é a mente, me deu um clique, não sei como que isso aconteceu, automaticamente eu comecei a ver os pensamentos. Porque aí, até voltando nesse assunto que você falou, porque se você perguntar para as pessoas, você consegue ver os teus pensamentos, 99% vai dizer que não. Por quê? Porque o intelecto está tão identificado com a mente, com os pensamentos, né, que para ele não existe um nível superior onde eles possam ser observados. Então, o Giva, ele é o pensamento. E quando eu descobri que eu saí desse nível, que o intelecto pôde visualizar os pensamentos ocorrendo, Alex, é uma coisa impressionante, é como se eu tivesse vivido, acho que foi com 25 anos, é como se eu tivesse vivido 25 anos num sonho. Quando eu vi isso, parece que um mundo novo surgiu. Você acaba vendo o mundo de uma forma diferente, é como se saísse literalmente de um sonho. Tá? Por que eu contei isso? E daí, depois que eu caí na depressão, eu caí nessa depressão profunda, e aí quando eu estava no fundo do poço, já tomando remédio, cada vez pior, aí que está aquilo que o Henrique falou. Eu não posso dizer como é que isso aconteceu. Veio um pensamento que disse assim, espera aí, não falou exatamente dessa forma, mas foi uma forma diferente de você receber essa informação, que disse assim, quem está depressivo não é você, é a mente. Veio esse pensamento. Da onde? Não sei, veio, tá? Aí, a partir desse momento, eu abandonei os remédios e aí comecei a fazer uma discriminação
Eu não desconhecia Vedanta na época, nada, né? Comecei a fazer uma discriminação e aí eu consegui sair da depressão. Por quê? Porque eu me desconectei da mente e aí eu comecei a testemunhar a depressão como não sendo eu. Isso há muitos anos atrás, tá? Então, eu acabei saindo desse processo dessa forma. Não sei se é a graça, o que é. Então, foram dois fatores marcantes na minha vida. O primeiro foi a desidentificação do pensamento lendo um livro, que também eu não sei como é que aquilo aconteceu, que foi a alavanca para que eu pudesse sair na depressão posteriormente, tá? Então, literalmente, o cara que está em rajas, ele vive a 5.000 por hora. É como se ele fosse multitarefa, porque ele está tão identificado com a mente que ele pula de um pensamento para o outro, para o outro. Eu cheguei ao ponto de estar na praia. Quantas vezes eu fui para a praia e nunca aproveitei a praia, porque eu estava na praia, mas a mente estava na empresa. Então, só para dar esse depoimento. Então, realmente, se você perguntar para a pessoa se elas conseguem ver os pensamentos, a maior parte vai dizer que não, porque ela está tão identificada com essa capa, com essa coxa, que é a mente, que ela não consegue ver, inclusive, os intervalos. Ela vai dizer que os pensamentos são contínuos. É só isso. Exatamente isso. Se a gente for olhar do ponto de vista do Vedanta, como é que eu poderia interpretar o que ocorreu com você? Você conseguiu objetivar primeiro o pensamento, né? Ele se transformou no objeto, ou seja, a identificação foi vista e foi retirada, e depois você conseguiu objetivar um coxa, você conseguiu objetivar o coxa mental a partir do coxa do intelecto. Nesse momento você se associou ao coxa do intelecto, e aí você enxergou o coxa mental funcionando. Eu estava pensando exatamente nisso que você tocou, que o grosso das pessoas não objetiva os pensamentos e muito menos o funcionamento da própria mente. Elas não objetivam, elas estão identificadas, né? A objetivação dos pensamentos e do funcionamento mental é o primeiro passo para o indivíduo se desvincular deles, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Você acabou fazendo isso espontaneamente. Né? Acabou eu acredito que são vássaras espirituais do passado, né? Porque veio do nada, entendeu? Veio do nada. Com certeza. Eu entendo bem isso que você fala, porque isso já ocorreu também, assim, mas de outra forma, né? É como se, de repente, viesse uma instrução assim, que não é muito verbal, mas é muito clara. E aí você vê, caramba, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, de novo, né, mais um exemplo que pode ser facilmente, né, explicado, reproduzido pelo que a gente está vendo e provando que a coisa é eficaz mesmo. Ou seja, está provando que essas escrituras elas estão falando de leis de funcionamento. Né? Isso tem que ficar muito claro. Essas escrituras falam de leis de funcionamento comprovadas há milhares e milhares de anos. Né? Eu vou ler isso aqui ainda. Ó. O Senhor dá e o Senhor tira. Bom, olha os resumos que ele dá. Esses resuminhos do James é aquilo que eu falei um pouco acima. Ele ajuda você a identificar qual a guna que está atuando e se está tendo uma sobrecarga de uma guna ou de outra. Olha só. Enquanto o Rajas faz a mente pensar em termos de ganhos, Tamas inclina a mente a pensar em termos de perdas. Né? Uma mente que pensa em termos de ganhos, ela é rajásica. E qual é a principal característica de Rajas quando trabalha com ganho? É o poder que a gente chama de vikshepa, o poder de projeção. A mente rajásica projeta numa situação uma possibilidade de ganho. E a mente tamásica, ela está inclinada a pensar em termos de perdas. E o que ela projeta, então, em direção à situação? Ela oculta uma boa avaliação da situação. Se a situação pode lhe dar ganho, a mente tamásica vai dizer que ela vai lhe dar uma perda, que você está se arriscando. Qual o nome desse poder? Avarana.
A gente está vendo aqui o que ele está querendo dizer, que uma mente rajásica projeta, ela tem predominantemente essa característica de projeção, e a tamásica tem uma característica de retração, de ocultação. Ela esconde a possibilidade. Uma mente sob o feitiço de tamas, ela é toda cisnes negros, né? Se você perdeu um ente querido quando era jovem e o seu corpo sutil era predominantemente satívico, você sofreu, com certeza. Mas a sua disposição luminosa ressurgiu depois de um tempo, né? Passou o luto. Tá? Entretanto, se o seu corpo sutil era tamásico, a sensação de perda provavelmente se tornou um samskara, né? Toda aquela situação, ela acabou alimentando vários vasanas que criaram um samskara de perda em relação ao falecimento de algum ente querido, né? Se tornou um samskara e coloriu a sua resposta básica ao mundo por um tempo muito longo, frequentemente até a morte. Haverá uma expectativa de dor e perda em todas as situações. Você pode ser rápido em rir dos outros, mas você nunca vai rir de si mesmo. A vida é séria. Tanto imensas quanto pequenas coisas serão motivo de preocupação e você raramente vai relaxar, né? Você está agarrado em respostas e ações escuras, né? Onde você não vai ver oportunidades boas. Essa é a estrutura tamásica, né? Ela é uma perdedora de oportunidades. Enquanto a rajásica ela é uma criadora fictícia, ela cria um excesso de oportunidades na ilusão dela, a rajásica ela acaba com as oportunidades, né? Ela embota, né? Isso ocorreu pessoalmente comigo. Você ter ciência de que o seu sistema de processamento de dados ele é eminentemente tamásico é uma conclusão bastante incômoda e dolorosa, viu? Mas o indivíduo tem que olhar isso como algo que ele possa mexer, né? Possa melhorar em decorrência do conhecimento. Ainda bem que quando a gente agarra o conhecimento, ele vai produzindo resultado mesmo. Você pode ter submetido sattva, né? Ou seja, eu submeti sattva. O que é isso? Eu tornei, né, todos os meus impulsos satívicos submetidos fundamentalmente pelo rajas e pelo tamas, né? Quem submete sattva está com uma estrutura egóica muito rígida e divertir-se enquanto estiver enclausurado na relativa segurança de sua própria casa, cercado de entes queridos. Mas a sua mente extremamente sensível se preocupará com a sua reputação, com sua aparência, com o dinheiro, com a família, com a saúde, com o aquecimento global. Tudo o que você tiver será motivo de preocupação. Suas posses, seus familiares, suas crenças, suas ideologias. Você se torna uma pessoa, um jiva muito pesado. Há sempre uma sensação de pavor incipiente. As coisas podem dar errado. E as coisas dão errado, não porque necessariamente seja assim, mas porque é assim que você vê as coisas. Agora, ele arremata tudo que a gente está falando. Certo e errado, gostos e aversões são projeções, né? São projeções. Certo e errado, gostos e aversões são circunstanciais. Entretanto, nossas projeções e velamentos tornam certo e errado, gostos e aversões, modos de você ver o mundo. Você começa a ver o mundo por essa ótica, né? Você é condicionado indefesamente, porque você não está consciente, a enxergar o mundo conforme essas projeções, né? Ao invés de você notar na circunstância o que é certo, o que não é certo, o que é agradável, o que não é, você fixa tudo isso, como no caso ali que ele falou daquele samskara, né, aquele conjunto de vasanas que responde pela reação do seu corpo sutil à perda de um ente querido.
exatamente como ocorreu com aquela situação ali, você começa a desenvolver vários sanskaras que ficam fixados e não trabalham mais circunstancialmente. Isso está querendo dizer que você está fechado, né? Você está enclausurado na sua própria casa. E qual é a sua própria casa? Em última instância, a sua própria casa é o corpo sutil. Você fechou ele. Então, tem que ter um cuidado tremendo com isso. Eu asseguro que a investigação facilitada pelo Vedanta e por um bom professor, a gente tem um bom professor, temos bons professores nessa Sampradaya, podem ir tornando tudo isso claro. Mais uma vez, tornar isso claro pode ser doloroso, viu? Ninguém aqui aqui não é um grupo no sentido espiritualista tradicional, né? Onde queremos usufruir de objetos espirituais, não. Isso aqui é um grupo de autoconhecimento. Então, como todo grupo de autoconhecimento, você vai ter que se encarregar de ver se essas projeções que você está fazendo são prejudiciais ou não ao autoconhecimento. Como? Guiado pelas escrituras, pela interpretação das escrituras, pelo professor e, sobretudo, por fé, né, em você mesmo. Você tem que estar muito afim disso. E isso pode ser muito incômodo. Vamos ver se a gente lê esse aqui. Normalizando o anormal. Isso aqui é o golpe final no cara, né? Quando isso aqui ocorre, já era. Eu vou ler isso aqui, mas a gente comenta. É bom ler. Tá? Isso aqui é o que ocorre, tá, gente? É o golpe final em toda a liberdade do Jiva, em toda a ilimitação dele. É quando a gente normaliza o anormal, quando a gente diz, é assim mesmo. Um sanskara baseado no medo, profundamente negativo, é praticamente impossível de ser reconhecido. Olha que interessante, é exatamente o que estamos falando. Porque, invariavelmente, vai se esconder por trás de uma máscara de normalidade. É um perigo isso. Cada ação extremamente trivial e aparentemente necessária se mostra de todo razoável, mas não é. O sanskara, tá? Entenda isso, né? É um conjunto de vasanas, né? Enrijecidos. É como um parasita monstruoso escondido em suas entranhas, vivendo da sua energia. Você provavelmente acha que sua sensação de impotência é um remanescente psíquico, a consequência de um evento antigo que acabará por terminar um dia, ou que é passível de alguma terapia especial. Mas você não percebe que está desavisadamente mantendo o monstro vivo toda vez que você se recusa a questionar e rejeitar os pequenos medos diários que o alimentam. É isso mesmo. Você tem que questionar e recusar. Né? Vem aquele medo básico, instintivo. A pergunta é essa, mas que medo é esse? O que justifica isso? E vem logo, não é real. É assim mesmo, no começo é um conflito mesmo. Você vai ter que entrar em conflito com essa estrutura. Né? Não tem jeito, vai ter que negá-la. Né? Vai ter que negá-la através do conhecimento. Porque, afinal de contas, eles não se sustentam mesmo. Eles parecem ser gerados pela sua situação atual, mas não são. Fundamental isso, hein? Parecem ser gerados pela sua situação atual, mas não são. O que eles são? São reflexos de resposta, tá? Já viraram hábitos e que você, devido aos poderes que você está usando, é você que está usando, só que inconscientemente. De Avarana e de Vikshepa, o que você está fazendo? Você está editando esses hábitos, você está tentando mostrar que eles decorrem da situação atual. Não é verdade. Parasitas são muito inteligentes, humildes, né, sabem a hora de entrar, de fazer a bagunça, pacientes e seguros. Eles não precisam de reconhecimento e permitem que você tenha vida suficiente para lhe dar esperança. Claro, precisa do hospedeiro. Sobrevivem da sua crença de que o medo é real e lamentam o dia em que você descobre que não é. Assim como eles pacientemente sugam a vida de você,
você precisa sugar pacientemente a vida deles. Mas você não pode, porque acha que eles são reais. Toda vez que o medo empina, se ergue, cheio de justificativas, a sua não, toda vez que o medo empina a sua cabeça e enche ela de justificativas, você precisa descartá-lo. Você precisa perceber essa manobra. Só você pode fazer isso. E quando surge o medo de que renunciar ao medo não é razoável, você precisa se apegar ao conhecimento de quem você realmente é e rejeitá-lo. E que conhecimento é esse? Gente, é uma afirmação curta e grossa. Eu sou consciência plena, ilimitada, e não preciso de medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho essas coisas irreais. É assim que você começa a lidar com isso. É afrontando mesmo. E quando surge o medo de que renunciar ao medo não é razoável, você precisa se apegar ao conhecimento de quem você é e rejeitá-lo, é negar mesmo. Dia após dia, de pensamento em pensamento, você tem que matar de fome o samskara. É o único jeito. Ou seja, principalmente no começo, pode ser muito árduo e doloroso, mas o objetivo mais que justifica o esforço, sem sombra de dúvida. 4 anos atrás, eu, James, fiz uma cirurgia quíntupla de ponte de safena. E os médicos me passaram estatinas, né? As substâncias, né? Que deveriam prevenir um ataque cardíaco, o que parecia ser uma ideia razoável. Sim, eu tive uma nova vida, mas logo descobri que viver com estatinas é como dirigir seu carro puxando freio de mão. Enquanto ações anteriores simplesmente aconteciam sem esforço, agora eu tinha que conscientemente exercer minha vontade de realizar as coisas. Pode ficar desgastante, né? Durante a minha investigação sobre essa situação, percebi que cada pílula que eu tomava para prolongar minha vida estava realmente tornando essa minha vida miserável, porque cada comprimido era apenas uma pequena e cordial dose de medo. O medo contrai você, freia sua energia. Se alguém tivesse me dito que eu estava vivendo com medo, eu teria descartado a declaração dessa pessoa de imediato. Eu sou completamente destemido, mas inconscientemente peguei do mundo o medo da morte, porque ele se disfarçou em uma terapia razoável para melhorar a vida. Assim que me dei conta disso, joguei fora minhas estatinas. Agir tornou-se sem esforço e minha vida retornou à sua maravilhosa normalidade. Só vou fazer um comentário aqui em relação a isso. Essa investigação que o James fez, né, um certo cuidado para as pessoas que estarem ouvindo isso, para descontextualizarem essa investigação que ele fez. Ele fez essa investigação no contexto, evidentemente, da vida dele. Então, ele coloca essa investigação aqui para a gente à guisa de exemplo, para mostrar como é que ele estava lidando com o medo que foi criado por uma prescrição aparentemente normal, aparentemente chancelada, né, pelas idiosincrasias sociais nas quais a gente vive. Essa que é a verdade. No caso dele, ele reparou que isso estava atrapalhando, estava freando a vida dele, o que podia ser muito prejudicial, inclusive para o próprio problema que ele tinha, né? Tinha um problema cardíaco. Então, ele está dando esse depoimento para mostrar como é que muitas vezes mesmo algo que parece estar sendo usado a seu favor pode acabar colocando uma carga de apreensão no seu corpo sutil, e aí você vai ter que fazer aí sim, aí a gente pode tirar uma linha geral aqui. Qual é a conclusão generalista que a gente tira? Se o refreamento, né, ele está sobrecarregando aquilo que ele deveria aliviar, aí esse tipo de posicionamento dele é bastante válido. Porque o que adianta um cara cardíaco, né, viver tomado de medo? Talvez piore a situação dele.
Mas esse tipo de investigação e decisão é aquela coisa, né? A gente tem que assumir essas coisas que a gente vai tomando. Ele fez uma cirurgia quíntupla, né, e assumiu que não ia usar as estatinas, né? E não teve mais problema com isso. Eu tive um problema desse com colírio de pressão ocular que estava secando e destruindo o meu olho. Eu e o médico arriscamos. E se a gente não usar mais? Depois de 6 meses, ainda bem, a pressão caiu. Não precisei mais usar, né? As eczemas que eu estava no olho foram embora. Mas sempre que a gente toma uma decisão dessa, é claro que a gente está colocando no campo uma ação, né? Então vai ter um retorno. Então tem que ficar muito atento com relação a isso. Mas a título aí de exemplo, né? Como um exemplo, por exemplo, que o Marcelo deu, que o Ronaldo deu, que investigaram a si mesmos, aí é um depoimento bastante interessante esse dele, viu? Porque não adianta realmente eu tentar preservar a minha vida se eu torno ela miserável, né? Aí começa a ficar uma coisa muito esquisita, aí cada um tem que olhar com muito cuidado para isso e ver aquilo, né? Se o remédio está matando aquilo que o remédio se propõe a proteger, né? É um dilema que hoje em dia a gente lida muito nas nossas sociedades, né? Assoladas por doenças, né? Que decorrem desses vícios cheios de rajas e tamas, né? Bem circunstancial isso, tá? Às vezes eu vejo as pessoas generalizarem isso, cuidado, né? Todo depoimento pessoal ele é circunstancial, né? É isso que o Vedanta ele vai mostrando, e é por isso que o Vedanta trabalha com formas de ação, né? Com mecanismos de ação que não mudam ao longo dos milhares de anos. O seu corpo sutil ele tem a mesma estrutura que tinha um corpo sutil de 5.000 anos atrás, né? Agora, como ele é usado na sociedade hoje em dia, evidentemente difere, e vai dar a esses corpos sutis panoramas, né, assim, de composição diferente, né? Bastante diferente. Hoje em dia temos corpos sutis bastante rajásicos, em algumas sociedades bastante tamásicos, né? Mas a composição, o funcionamento, o sistema de resposta é sempre o mesmo. Esse é o grande mérito do Vedanta, né? Ele usa tudo isso para que você possa estudar a sua experiência, né? Porque agora a gente está interessado no mecanismo da experiência e não se a experiência vai dar frutos bons ou não, né? Então, você pode investigar, sejam os frutos bons, neutros, ruins, horrorosos, maravilhosos, você pode aplicar isso o tempo todo, que sempre vai mostrar para você como funciona o campo dármico ao ver, ao metabolizar, né, ao ser metabolizado, visto e processado pelo corpo sutil do Jiva. É como o Arlindo diz, né? Vocês estão reparando que isso aqui é tudo sobre a gente, né? O que somos? Somos consciência aparecendo associados a um mecanismo de experimentação que, para nossa surpresa, trabalha por si mesmo, né? Isso, passado o tempo, a pessoa vê também. Aí vem aquela coisa, mas eu não posso fazer nada? Pode, o próprio mecanismo tem um sistema de autorregulação que volta e meia a gente dá uma olhada aqui, né? Que a gente pega ele no impulso, né? Na hora que o impulso chega é onde a gente trabalha. Bom, eu vou dar uma parada por aqui, né? E depois a gente pode até... Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre esses parágrafos que o James escreveu, que é normalizando o normal? Né? É bastante interessante isso aqui, viu? Pode, inclusive, dar umas polêmicas, né? Mas o funcionamento que ele está dizendo aqui, olha, pô, estuda isso em você, você vai ver que é assim. Quando eu comecei a estudar isso em mim, eu vi que era assim mesmo, viu? Como é que essas coisas elas se formam? O fundamental aqui é o seguinte, olha, como é que o registro de uma situação desse se forma? Ele se forma inconscientemente, tá? E como é que ele é reproduzido diante de situações que remetem à situação na qual ele foi formado. Mas repara como isso aqui está enrijecido, né? Repara como o que o indivíduo, no fundo, está fazendo
inadvertidamente, ele está reeditando uma impressão que ele teve há 30 anos atrás e está aplicando em toda situação na qual ele encontra uma correspondência com a situação que ele está vivendo. Né? O caso desse falecimento aqui é de praxe. Ou o indivíduo que sofreu vários tipos de rejeição de pessoas às quais ele tinha afeição. Né? A coisa pode chegar ao ponto dele só conseguir se relacionar com pessoas que rejeitam ele, né? De tão poderoso que é esse samskara. Né? A gente não pode subestimar essas forças extraordinárias de Maya. E é como o James disse aqui, né? E como eu até brinquei e falei lá no começo, né? Você aqui, em Maya, tem muita chance de ser trambicado pelo jogador, porque o jogador Maya é muito habilidoso. Né? É muito habilidoso. O sistema ele vai tentar prender você. A dinâmica dele é essa. Não tem como não ser essa. Então você tem que aprender a trambicar o sistema também. Você usa o recurso do sistema, você usa as portas de entrada, de fuga que o sistema tem para trambicá-lo e parar de se identificar com ele. É o que ele está dizendo aqui. Esses parasitas, eles secam você, então você tem que aprender, né, a secá-los também. Né? Você, pensamento após pensamento, dia após dia, pacientemente, reiteradamente, sem ficar gerando, né, confusões aí ligadas a culpas ou a êxtases egóicos, me dei bem em cima disso. Não, não é nada disso. Você vai trabalhar metodicamente, aplicando esse conhecimento, entendeu? Vai se acostumando com o funcionamento parasita. O melhor modo de você lidar com um parasita desses assim é você primeiro saber como ele funciona. E depois é você ver ele funcionando em você. É um momento que pode ser um momento muito triste. Você vê como é que ele funciona, porque aí você vai entender que ele está funcionando já há muitas décadas. Né? Então você vai ter que lidar com projeções. Né? Puxa, quer dizer que minha vida não serviu para nada. Não, esses pensamentos são completamente inúteis, né? Não servem para nada. Eles mesmos são pensamentos que estão sendo produzidos para tentar manter essa situação. Né? Então você tem que estar muito atento. Na hora que você vê isso funcionando e passa o incômodo e a dor do primeiro impacto, você se habitua a ver eles funcionando. E ao aprender a conviver com esse tipo de ação, você começa a aprender a lidar com ele de modo a não permitir que ele continue agindo assim. Não se esqueça que um samskara é um bloco inerte de energia sutil e que só continua funcionando porque você, vida pura, ilimitada, eterna, está dando a ele a atenção que ele não deveria receber. Então, em última instância, a porta do fundo é sempre o fato de que você é a única realidade possível. Né? É a realidade vivificante. Você vivifica Mitya. Você é Mitya. Mitya viva é por sua causa. Então, esse microambiente que foi criado no seu corpo sutil, com todos esses problemas, que aqui a gente está lidando com características tamásicas muito contraproducentes, que são esses samskaras embotadores, nunca se esqueça que é você que alimenta eles. Como é que você vai saber disso? Testando. Exatamente como o Marcelo fez com os cigarros. Né? Exatamente como o Ronaldo fez ao objetivar os pensamentos, né? Ao objetivar o funcionamento tumultuado da mente dele. Exatamente do mesmo jeito. Né? É uma insistência mesmo. E seguindo aqui essas dicas todas, vocês vão notar que vocês vão estar, depois de um tempo, vocês vão estar lidando com mecanismos inconscientes, né? Que você agora está vendo pela primeira vez, eles estão objetivados, então, né? E outra coisa, você vai ver que eles são automáticos, mas isso aí você já sabe. Por que você já sabe? Porque a gente está lendo um livro que ele está dizendo que todo o funcionamento do que a gente chama de universo pode ser olhado por essas três principais energias. Né? Uma energia esclarece, a outra energia projeta e age,
e a outra oculta e faz parar, e obnubila, né? Ela bota um véu em cima das coisas, né? Nenhuma dessas energias em si tem qualidade, né? E você, ao aprender como elas trabalham, né, no universo, você consegue fazer a redução seguinte, que é entender todo o funcionamento desses objetos sutis pelo enfoque dessas três energias. E é com base nisso que você vai identificá-las, sabendo se elas são rajásicas, tamásicas, ou satívicas. Vai ver, no caso de ser principalmente, né, a gente vai ter que se ocupar com sattva, mas vai ver, principalmente no caso de ser rajásica ou tamásica, se está tendo uma over dessas duas, porque elas atrapalham demais o intelecto para o nosso propósito aqui nesse grupo, e você vai lidar com essas cargas conforme vai aparecendo ao longo desse livro, né? O primeiro passo é objetivá-las, é aquilo que o Ronaldo disse, né? Ele disse: a maior parte das pessoas está tão identificada com o pensamento que nem consegue ver os pensamentos, muito menos ver a mente, que seria a caracterização desse conjunto de pensamentos com toda a qualidade deles numa determinada circunstância. E é engraçado, eu pensei isso outro dia também, que quando a gente conversa com a grande maioria das pessoas, a gente tem que conversar ouvindo muito a pessoa, porque, com certeza, em geral, ela não vai estar lidando com o aparato sutil dela como a gente está lidando com o nosso, né? Então é melhor a gente ficar escutando mesmo, né? Aí você começa a entender por que os sábios dizem que o indivíduo vai ficando quieto. Ele vai ficando quieto porque, a rigor, ele não tem muito o que falar, não, viu? É por isso que ele vai ficando quieto, ele vai ficando um bom ouvinte. As pessoas gostam. Pô, que cara maneiro, o cara me ouve, faz umas perguntas legais para mim, está interessado no meu problema. Você vai aprendendo a lidar com isso, né? Mas vai ficando meio quieto mesmo. Até porque essas pessoas estão, em geral, elas têm uma identificação muito grande, né? E você que já viu isso ocorrer em você com os outros, sabe que com elas está ocorrendo também, né? Isso sem se achar melhor ou nada do que ninguém, né? Porque você, com o Vedanta, você acaba vendo que todos estão no mesmo barco, né? Os que estão se entendendo mais e os que não se entendem, querendo ou não, estão no mesmo barco, né? Ninguém escapa. Por mais que você esteja legal com o seu autoconhecimento, você vai, de uma certa forma, né, enquanto está operando aí o seu valente jiva, você vai estar sujeito a essas bagunças de Maia mesmo, né? Principalmente as que vão sendo engendradas pelos outros, pelas circunstâncias, vai estar no meio delas também. É o seu papel no campo dármico também, né? É fazer o papel que Sattva merece ter, né, no campo dármico, né, que está tão negligenciado hoje em dia. Beleza? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ô, Alex, Diga. isso que você colocou, realmente, essa investigação, minha cliente vai ficando esperto, né? A gente vai ficando, acho que, desapaixonado. Isso, exatamente. Quando você se desapaixona, você começa realmente a poder intervir tranquilamente, né? Porque esse, enquanto a gente fica envolvido, apaixonado, né? Digamos assim, aí não consegue mais. Essa investigação, pouco a pouco, vai desapaixonando a gente, vai vendo que é um sistema que está funcionando independente, e aí fica viável, né? Exatamente. É um sistema que funciona independentemente. Ele funciona independentemente, ele tem o próprio sistema de autorregulação dele, né? Quando ele não é entendido, a tendência dele é reforçar os vícios. Isso tem que ficar claríssimo, tá? Quando esse sistema não é entendido, o efeito dele no jiva é reforçar os vícios do jiva. A tendência dele inerente, óbvia do sistema, é essa mesmo. Tá? Essa mesmo. Me estava lembrando que esse negócio de você tá lidando com tem que lidar com ser inteligente, né? Em um filme que chama O Revólver, não sei se você chegou a ver esse filme. Ele fala várias vezes
você para ficar esperto, tem que jogar com alguém melhor que você. Com certeza. Com Esse certeza. filme é interessante. Esse filme Revolver, se não viu, eu recomendo. Ele começa, por exemplo, com uma frase de Júlio César, né, que diz: "Seu inimigo se esconderá no último lugar que você o procuraria." Sim. E aí vai, né? Um filme muito interessante, cheio de autoconhecimento mesmo, ego, com tudo, muito legal. E aí ele fala muitas vezes esse negócio de que para você tem que, para aprender, você tem que jogar com alguém melhor que você. Aí você vai aprender. E aí, fazendo alusão a quê? A Mitch, a Maia, que você tem que aprender para lidar com ele e ganhar o jogo dele. É muito, muito. E aí também ele coloca o negócio de você jogar com a arma dele, né? Jogar com a arma dele desapaixonadamente. Isso. Você lembra lá no começo do Bhagavad Gita, quem está acompanhando o Bhagavad Gita, que Krishna disse que o conhecimento é o seguinte, é o conhecimento do conhecedor do campo e do campo. Vocês lembram isso? Qual é o conhecimento completo? É o do conhecedor do campo e do campo. O conhecedor do campo é a consciência associada a um instrumento de experimentação. Essa é a definição do Vedanta de Jiva. Consciência refletindo no corpo sutil. Tá? E qual é o campo? É o campo dármico. O conhecimento que aponta apenas para a consciência em si, sem ação, fica faltando o conhecimento do campo. E Krishna é muito incisivo, ele diz que o conhecimento tem que ser os dois. É o conhecimento do campo e o conhecimento do conhecedor do campo. Fundamental isso. Então, por quê? Porque é no campo que você vai lidar com todos esses truques sutis que criam sofrimento humano, que mais incomoda, que é o sofrimento humano criado pelo mundo desavisadamente por um jiva ignorante. Esse que é a base do pior sofrimento que existe. O sofrimento decorrente de dificuldades, né, físicas difíceis, ele ocorre na vida mesmo, né? Mas ele não fica recalcitrando na pessoa, né? Tem que ter uma certa dose de ignorância para você amplificar a dor que existe na vida inerentemente, assim como o prazer, e transformá-la em sofrimento. É através da ignorância que você faz isso. Né? Você pega um momento de dor, recalcitra ele, né? Repete ele milhões de vezes na sua cabeça e, pumba, virou um sofrimento. É isso que aflige a humanidade. Né? Não são as vicissitudes da vida em si, que tem seus altos e baixos. Né? Não é isso. Né? Tanto que tem pessoas que passam por situações de guerra, né, de um modo até mais razoável do que outras, que ficam enlouquecidas. Né? Umas estão mais centradas, outras estão mais impressionáveis. É para lidar contra esse monte de jogos, né, cheios de objetos sutis, perigosíssimos, que se desenvolveram esses conhecimentos todos. Porque eles é que infernizam as pessoas mesmo. Eles são a razão de todas esses mitos, esses arquétipos humanos. Né? Nietzsche possui um conjunto de leis éticas e morais que são muito fortes. Né? E a parte de solapamento, de ataque a essas regras morais e éticas é muito forte também. Né? Ao Dharma ético contrapõe-se um poderoso adharma ético ocorrendo o tempo todo. Né? Nem que seja apenas sob uma ameaça potencial, ele está sempre lá. Então, quando o cara vai se desapaixonando, isso me lembrou uma pergunta que fizeram para o Nisargadatta, né? Perguntaram para ele: mas você se diz uma pessoa apaixonada, você é apaixonado por quê? Aí ele disse assim: eu sou apaixonadamente desapaixonado. Essa foi a resposta dele. Eu sou apaixonadamente desapaixonado. É lindo isso, cara. Essa resposta dele é belíssima. É das respostas mais lindas que eu já vi na minha vida. E é assim que a gente vai ficando com o Vedanta. Vamos ficando profundamente apaixonados, cheios de vida e brilho nos olhos, profundamente desapaixonados.
e apaixonados apenas pelo real. Bacana isso. Vou encerrar então, tá, gente? E esse filme aí que o Henrique falou, ele é um filme altamente recomendável. Eu já vi esse filme no YouTube, não precisei pagar, não precisei fazer aquele aluguelzinho. Tem legendado, o filme se chama em inglês Revolver. É um filme do Guy Ritchie. Tem um ator inglês muito bom que faz muito filme de ação chamado John Statham e vários outros muito bons. Vale a pena ver esse filme exatamente sobre isso que o Henrique está falando, né? E ele ocorre mesmo, ele tem um cenário ali de manifestação física e tem o mapa da psique do indivíduo vai sendo mostrado enquanto isso vai ocorrendo. É um filme muito bacana, esse filme aí eu recomendo. Revolver, não deixem de vê-lo. Muito bacana. Bom, então, encerremos, pois então? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishwara, muito obrigado ao Vedanta, imensa gratidão aos professores dessa Sampradaya, muita gratidão aos colegas e às colegas, os amigos e as amigas que estão acompanhando aí a gente. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.